Meus amados, bom dia. Na pregação anterior nós vimos que Davi foi atrás dos amalequitas porque esses tinham saqueado a cidade de Ziclag e levado todos os bens de Davi, mulheres, filhos, ovelhas e bois. E ainda tinham queimado a cidade. No mesmo tempo que Davi estava resgatando o seu povo, os filisteus pelejavam contra Israel. E os homens de Israel estavam fugindo diante dos filisteus, que caíram mortos na montanha de Giboa. E os filisteus perseguiram a Saul e seus filhos e mataram a Jonatas, o amigo de Davi, e a Abinadab e a Malcazua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros lançaram flechas para o alto, porque o povo de Israel temia muito a essa frente de guerra dos filisteus, porque este povo lançavam flechas com precisão. Então disse Saul ao seu pajem, após ser atingido por uma dessas flechas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos me atravessarem e escarnecerem de mim. Porém seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Isso é tremendo, porque Saul estava no estado de depressão, com uma impressão de perseguição, estava prestes a perder o seu trono, porque espiritualmente ele já não tinha. E de repente ele se vê em agonia, cercado por esses filisteus. E ele pega a sua espada e coloca debaixo do seu corpo e pede para o seu pajem de armas tirar a sua vida. E o que nós vimos é que tem pessoas que, quando estão no leito de morte, acometido de um câncer ou até mesmo de outras doenças mais sérias, ou movido por paralisias ou doenças generalizadas, elas pedem aos seus parentes até mesmo para desligarem os aparelhos. Uma coisa é a pessoa pedir, outra coisa é ter um segundo participante. Porque diante da lei, aquele que participa é cúmplice. E ele pode ser até mesmo acusado de homicida. E esse pajem de armas, ele fez o que era certo, ele não quis, porque ele temia. E ele temia muito. Então Saul tomou a espada do seu pajem de arma e lançou-se sobre ela, cometendo assim um suicídio. A Bíblia nos diz que aquele que comete suicídio não tem direito de herdar o reino dos céus. Está no livro de Gálatas. E vendo, pois, esse pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Este homem, esse pajem de armas, ele ficou tão atemorizado que acabou sendo solidário com Saul e também morreu nesse mesmo instante. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas. E também todos os homens morreram juntamente com ele. A palavra é bem clara, que vendo o povo de Israel, ou os homens de Israel que estavam em certo lado do vale, e desde o lado do Jordão, esses homens tinham fugido, mas eles ficaram de longe, observando toda a situação. E viu que Saul e seus filhos estavam mortos, e abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas, enquanto o povo estava corrido. As cidades foram tomadas, porque
a perseguição do inimigo era ferrenha. E nós vimos que muitos hoje abandonam seus projetos, abandonam suas empresas, perdem dinheiro no mercado, não dão conta de levantar, ficam quebrados por muito tempo, entram em angústia, sofrimento, porque não vê uma saída para as suas vidas. Mas as palavras do Senhor nos diz que fiel é Deus para levantar o caído, que ainda com justo venha cair 7 vezes ele se levantará. E nessa época sucedeu que, vindo os filisteus em um outro dia para despojar dos mortos, para saquear espada, para saquear o bronze dos escudos, acharam a Saul e os seus 3 filhos estirados na montanha de Giboa. E por acharem que era pouco, cortaram a cabeça de Saul. E despojaram das suas armas, tomaram para si, saquearam, e enviaram pelas terras dos filisteus em redor, e anunciando no templo dos seus ídolos e entre o povo, que Saul era morto, e que a cabeça de Saul andava na mão dos filisteus. E eles colocavam estas armas nos templos de Astarote, de Nimrod, de Tamuz. E o seu corpo ficou afixado em um muro, em Bet-san, que era uma cidade filisteia. Ouvindo os moradores de Jabes de Gileade, que era uma cidade de Israel, e que os filisteus fizeram a Saul empendurando o seu corpo sobre os muros, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda noite e tiraram o corpo de Saul e o corpo dos seus filhos do muro de Bet-san, e vindo a Jabes o queimaram. Ora, mesmo Davi não estando no meio do povo de Israel, Saul tinha homens valorosos ao seu lado. Saul tinha homem que seguia ele em espírito e em verdade. Por mais que Saul não tivesse discernimento a respeito das coisas de Deus ou da administração de um reino, existiam homens com ele que respeitavam a Saul. Respeitava ele como rei, respeitava ele como pessoa, respeitava ele como autoridade, como líder. E estes homens se levantaram, foram lá e buscaram o corpo de Saul. Assim teria que ser dentro da casa do Senhor. Respeitar o ungido de Deus, se ele foi colocado pelo próprio Deus para liderar, seja com discernimento ou não, temos que respeitar o servo do Senhor. Claro que se você tiver a oportunidade e tiver entendimento em determinada área, também tem que avisá-lo sobre os seus erros, porque a palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento. E a Bíblia diz: capacitai ao não capacitado. E tomaram os seus ossos, depois de queimado, e os sepultaram debaixo de um arvoredo, em Jabes. E jejuaram por 7 dias a morte do rei Saul. E sucedeu depois da morte de Saul, voltando Davi de derrotar os amalequitas, por causa que a sua cidade, onde ele morava, tinha sido saqueada, ele ficou 2 dias em Ziclag. E ao 3º dia, um homem veio ao arraial em Ziclag e comunicou sobre a situação para Davi. As suas vestes estavam manchadas de sangue e com terra sobre a sua cabeça, em sinal de choro, de pranto, de amargura, porque é um costume em Israel jogar cinza sobre o seu corpo quando está sofrendo. E chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou, como reverência, e disse-lhe Davi: de onde vens?
E ele disse: escapei do arraial de Israel, escapei de uma batalha sangrenta. E disse-lhe Davi: como foi lá? Peço-te, me diz. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e todo o povo caíram e morreram, assim como também Saul, Jonatas, os filhos, todos eles foram mortos. Como se dissesse: subimos todos à batalha, e hoje estamos afugentados. Perdemos as nossas cidades, perdemos toda a situação que nós tínhamos em mão. O corpo de Saul foi levado, foi colocado em Jabes por cima dos muros, sua cabeça foi cortada. Alguns homens valentes foram lá, buscaram o corpo, trouxeram para os territórios de Israel. Ele foi queimado, os seus ossos foram sepultados. E disse Davi a este moço, que trazia essas notícias: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos? E disse o moço que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Giboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança. E eis que os carros e cavalarias o apertavam. Eu vi ele em uma situação difícil. E vendo toda aquela situação e olhando ele para trás de si, viu-me e me chamou e me disse. E ele me disse: quem és tu? E eu disse-lhe: eu sou uma amalequita. Ora, este homem, ele não era do exército de Israel, mas ele estava próximo a essa batalha. Ou ele era um agregado, até mesmo nas fileiras de força do exército de Israel. Mas ele não era um israelita de sangue, ele era um amalequita. Então, Saul pediu para ele se arremessar sobre ele. Sinal que o seu pajem de armas, que tinha se suicidado junto com ele, não notou que Saul ainda continuava em vida. E Saul pede para um segundo homem para que o mate, que venha se arremeter sobre a espada, porque tinha muita angústia no seu coração, pois toda a sua vida estava ainda nele. Creio ele que ele sentia muita dor, agonizava. E este homem amalequita se arremessou sobre ele e o matou. E ele relata isso para Davi: olha, eu me arremetei sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois da sua queda. E aí, caro senhor Davi, tomei a sua coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço e trouxe aqui para o Senhor. Olha, este homem queria fazer política. Este homem, ele pensou que Davi estava esperando o reino desta forma. Este homem queria comprar a confiança do futuro rei de Israel. Então Davi apanhou as vestes que vinha sobre o seu corpo e rasgou. Assim fizeram todo homem que estavam com ele. Rasgaram as suas vestes. E prantearam muito, choraram e jejuaram à tarde por Saul e por Jonatas, seu filho. Eu creio que Davi chorou muito mais por Jonatas do que pelo próprio Saul, porque era um amigo. Jonatas era fiel na sua amizade. E pelo povo do Senhor, claro. Também por Saul, porque Saul era ungido do Senhor e Davi não ousou tocar em Saul. E pela casa de Israel, pelos templos que tinham sido tomados, porque tinha caído a espada tudo, e tinha sido saqueada pelos filisteus, pelo próprio Aquis, que era amigo, entre aspas, de Davi, porque Davi correu para a Filisteia para fugir de Saul. Então Davi disse ao moço que lhe trouxera esta notícia: de onde tu és? E ele disse:
eu sou filho de um estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu de estender a mão para matares o ungido do Senhor? E nós temos que entender que aquele que toca no ungido do Senhor tem que ter temor, tem que saber o que fala, porque dura coisa é vir contra os arguilhões do Senhor ou contra os oráculos de Deus, quando Deus institui o seu ungido sobre a terra. Ninguém pode se levantar contra uma autoridade instituída por Deus. Então chamou Davi os seus moços e disse: chega aqui. E um dos moços chegou e ele disse: lança-te sobre ele e mata-o. E o moço feriu aquele amalequita e este veio a morrer. E nós temos que entender que aquele que toca no ungido do Senhor, esse no mundo espiritual é digno até de morte. Mas aprove Deus matar ou não, aprove Deus levantar ou não, aprove Deus julgar os corações, porque não cabe a homem nenhum julgar determinadas situações entre homem e homem. Pois Davi lhe dissera: o teu sangue seja sobre a tua cabeça. Se você matou o ungido de Deus, então que venha o sangue do ungido do Senhor sobre a tua cabeça. Porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. E lamentou Davi a Saul e Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Porque ele viu que essa frente de batalha dos filisteus era muito forte. E ele falou assim: olha, por que aconteceu isso com Saul? Vamos agora ensinar ao povo de Israel como usar o arco. E isso está escrito no livro de Jaz. Há um ornamento em Israel nos teus altos, aonde se diz que foi ferido, e como Saul tinha caído pela mão dos poderosos. E ele fala: não dê notícias em Gade, aonde Aquis estava, não publiques nas ruas de Ascalon, porque Davi conhecia muito bem as cidades filisteias, porque ele conviveu lá, para que não se alegre as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Aí Davi aqui começa a se virar contra aquele que lhe deu guarita. E vós, nos montes de Gibeoa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de oferta alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos. O que Davi estava falando é que não caia nem chuva nem orvalho, até que o escudo de Saul esteja colocado no lugar certo, porque ele foi sepultado como se não fora um ungido do Senhor, ungido com óleo. E do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul, porque Davi estava honrando tanto a Jonatas como a Saul com esse cântico. Davi estava fazendo um cântico para honrar Saul e a Jonatas. E ele falava que tão armados, tão feridos, tão queridos na sua vida, ora, não tinha sido bem assim, mas ele cantava. Também a sua morte, não se separem as suas lembranças. Eles eram ligeiros, mais do que as águias, mais fortes do que os leões. Davi começa a fazer um cântico para honrar a família de Saul.
como caíram os poderosos no meio da sua peleja, e relembrando das vitórias de Jonatas, de Saul. Ora, ele estava homenageando essas pessoas que passaram pela vida dele. E ele angustiou muito. E ele falava que estava angustiado muito. Ó Jonatas, meu irmão, quão amargo está meu coração. E você era muito amado para mim. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Davi tinha uma afinidade com Jonatas. Ele era seu amigo. E nós temos que relembrar aqueles que estão ao nosso lado, não adorar, ou cultuar, ou acender vela. Mas a lembrança tem que vir daqueles que já se foram. Uma boa pessoa passou pelas nossas vidas. E Davi, ele tinha isso com Jonatas. E Davi estava angustiado de alma. E depois disso, Davi consultou ao Senhor, e o Senhor, perguntando ao Deus se ele ia subir ou não à cidade de Judá. E disse-lhe o Senhor, sobe. E falou Davi, para onde subirei? E ele disse, para Hebrom. E subiu Davi para lá. E também as suas mulheres, Anoã e Abigail. E fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo, os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiro aos homens de Jabes de Gileade para lhes dizer, bendito seja vós do Senhor, que fizeste tal beneficência ao vosso senhor Saul e os sepultares. Davi estava reconhecendo o esforço. E esse esforço a gente tem que reconhecer por aqueles que são obreiros, diáconos, pastores, líderes de departamento, pessoas que trabalham em missões. Nós temos que reconhecer apostolados, biscopados, pastoreados, desde que eles estão fazendo a boa obra. Temos que reconhecer que esses são ungidos de Deus, homens pregadores da palavra, mulheres valorosas, como Débora, como Raquel, como Ruth, como Esther. Nós temos que reconhecer as Rebecas, temos que reconhecer as pessoas que dão valor na obra de Deus. Nós temos que reconhecer os esforços daquele que limpa chão, daquele que limpa as cadeiras, daqueles que trabalham no som da igreja. Nós temos que ser gratos por todos vós que trabalham na casa de Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz do Todo-Poderoso, do Senhor de Israel. Que Deus vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer os vossos caminhos. Oh glória! Aleluias! Oh glória a Deus! Aleluias! Glória!